Eu não inventei o jogo, apenas aprendi a jogar. O conteúdo semanal que transforma o seu negócio. O contador te entrega um relatório, você guarda na gaveta e acha que está tudo bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jogo da Gestão. Afinal das contas, eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. Essa série, que se chama A Culpa é da Sua Falta de Gestão, está sensacional. E o tema de hoje é polêmico. Talvez alguns contadores vão ficar bravos comigo. Por quê? A sua contabilidade está mentindo para você. Pessoal, nos 2 primeiros episódios eu te provoquei. Afinal, é minha personalidade. Falei do problema da sua empresa, não é o governo, não é o mercado, não é o dólar, não é a chuva, não é o sol, não são os impostos. Falei que talvez você não tenha uma empresa, e sim um emprego CLT com cara de CNPJ. Doeu? Não doeu? Não é a verdade? E hoje, sinceridade, eu vou subir esse nível. Eu vou um nível acima com vocês, empresários, empreendedores, para que vocês reflitam o que é necessário a contabilidade de uma empresa para ter o sucesso. Porque hoje eu vou mostrar para vocês também que o documento, que a contabilidade deveria ser uma bússola do seu negócio, que pode estar te apontando para a direção errada. Você acha que a sua contabilidade te ajuda a andar na direção certa? Respondam aí, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Deixa eu contar uma história que eu anotei aqui, inclusive. Obviamente é uma história real, porém eu vou mudar o nome dos atores ou do ator, né? Vou chamar esse ator de João, nome do meu pai. Tinha realmente uma pequena distribuidora, 12 anos de mercado num outro contador. Equipe pequena relativamente, de 8 pessoas, faturamento crescendo todo ano progressivamente. Todo mês o seu contador enviava para ele um relatório por e-mail. Aquele que gera um PDF dentro do próprio sistema, que até nós que somos contadores e vivemos isso é desafiador lá a leitura. Quiçá você aí, um empresário, vai fazer uma leitura de uma DRE, de um demonstrativo de resultado. João abria simplesmente, ele ia apenas lá nos pontos que ele entendia, no saldo bancário, no saldo do caixa, via que estava tudo azul e ele ficava feliz, fechava aquele relatório e pau na máquina, vamos continuar trabalhando, né? E aí, olha que coisa engraçada, né? Depois de 12 anos, quando ele entrou no 13º ano da sua empresa, da sua pequena distribuidora, a sua empresa quebrou. Foi aí que ele veio nos procurar, porque quando ele acha que ele quebrou, porque ele estava numa descendo ladeira abaixo e a iminência era quebrar. Tá? E aí ele sentou com a gente aqui, que é um especialista, né, para entender o que havia acontecido com a sua empresa. E a resposta foi devastadora para ele. Por quê? Gente, quem me conhece sabe que eu sou um cara sincero. Eu vou falar para você a verdade, somente verdade. Eu não romantizo nada. Aqui as coisas são sem mimimi. Ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Os sinais, quando ele me apresentou o balanço, estavam todos ali. Nos relatórios, nos números, nos documentos que ele recebia todo mês e guardava praticamente sem ler, ou lia só aquilo que realmente interessava para ele. Essa é a verdade. E a contabilidade, por mais porcamente que estava sendo feita, ela não estava mentindo. Ele sim era, né, um bom empresário, manda os documentos certinho, não vende sem nota fiscal, né? E
A contabilidade, de acordo com os documentos, fazia aquilo, já estava mostrando o caminho que ele estava tomando, que era da quebradeira. E aí o João, né, o meu cliente hoje, ele me disse que nunca tinha ouvido falar de uma contabilidade que pudesse ajudar ele a desvendar os números para que ele não tivesse chego nesse ponto. Gente, parece história, mas ela é verdadeira. Isso acontece todos os dias com o empresário do Brasil. O empresário brasileiro está muito focado na sua operação, na sua venda e esquece de fazer a sua gestão. São na sua essência empresários sérios, empresários trabalhadores, empresários honestos, mas que por falta de conhecimento, por falta de tempo, acabam tomando esse caminho de que a gente fala, né, popularmente, quebrar. E não usam os números contábeis, os indicadores contábeis, para tomar nenhuma decisão. Simplesmente passam. E aí, eu vou te dizer agora uma estatística que choca e que prova que tudo isso que eu estou falando é a maior realidade que existe. O Sebrae mapeou os principais motivos de falência das empresas brasileiras nos últimos 10 anos. E sabe o que aparece em primeiro lugar? Falta de capital de giro. Mas sabe que a causa de falta de capital de giro, na maioria dos casos, sabe o que realmente é? Não é azar, não é a crise, não é o governo. É a incapacidade do empresário enxergar os desafios, os problemas antes que ele chegue. Olha, uma outra pesquisa que eu faço questão de fazer, essa pesquisa e trazer dados, que é do Serasa, mostrou que mais de 6 milhões de empresas estavam inadimplentes no Brasil em 2023. Nós estamos em 2026, 3 anos depois. Eu tenho certeza, pela situação que o nosso país está tomando, tem muito mais hoje. E eu estou dizendo 6 milhões há 3 anos atrás. Imagine hoje. E a maioria desses empresários ainda não acordou. Está dormindo profundamente, achando que está tudo certo. E sinceridade, quando você não toma a decisão, também é uma decisão. E aí, você nem sabe que a sua decisão foi decidir quebrar. Olha que coisa interessante. Como eu, Fabrício, tomei uma decisão de quebrar. Tomou. A cada inércia sua, a cada que você não olha os seus números, não olha seus indicadores, você não enxerga que seu contador é um elemento de gestão da sua empresa, você enxerga ele como um mero burocrata, né? É isso, é exatamente isso. E aí, como diz Napoleão Hill, que é um cara que eu leio muito, as coisas são feitas de pequenas frações, né? Existe uma coisa chamada pré-queda. A pré-queda são pequenos atos, pequenas quebradinhas, pequenininhas, que no final da conta dá uma quebradeira grande. E você não cuidou desses pequenos fatos, desses pequenos acontecimentos, ignorou. Isso chama-se pré-queda. E as pequenas pré-quedas vão levar o quê? A sua queda. Essa é a verdade. Também tem um dado que eu trouxe aqui hoje, mais um da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é um órgão muito competente ao qual eu confio, que apenas 15% dos pequenos empresários brasileiros utilizam relatórios contábeis para tomar decisões no seu negócio. Gente, 15%! E é esse 15% de sinceridade que vem crise, vai crise, eles estão firme e forte. Podem ter certeza disso. Os outros 85% estão gerindo uma empresa com base no feeling, no tato, na intuição e na esperança de que vai dar certo. Gente, isso é um absurdo. Isso não é gestão. Vocês entendem o que eu estou falando? Prestaram atenção? Tem uma frase também que eu anotei aqui, que eu fiz questão de pesquisar, do Jack Welch, ex-CEO da General Electric. Acho que vocês sabem essa empresa, né? Uma das maiores empresas do mundo. Disse algo que ficou marcado na história da gestão. Anotem aí.
Enfrente a realidade como ela é, não como era, nem como você gostaria que fosse. Vocês entenderam que a contabilidade preditiva, ela vem para parar de olhar o passado e passar a olhar o futuro. Porque tem gente que não olha o passado, muito menos o futuro, e só fica imaginando como está sendo ou como ele gostaria que fosse. Aí vem a queda. Pensa nisso, reflete sobre isso, tá? Quando você lê um relatório contábil com atenção, eu sei que é difícil, mas você tem que ter um contador que te apresente também e que explique isso de maneira consciente. Não é, Igor? Você não vê aqui o nosso time de operação todos os dias fazendo reuniões com os nossos clientes, apresentando esses indicadores que você mesmo cria aí os dashboards para que eles possam apresentar de maneira lúdica? Sim, pelo menos 2 vezes no dia tem alguém, nem que seja presencialmente ou até online, sempre tem. É isso aí, gente, tá vendo? Ó, o Igor aqui do Marte, que é nosso videomaker, acompanha, porque ele vive isso aqui todos os dias, sabe como é a nossa realidade. Eu vou te falar agora a diferença da contabilidade reativa e a contabilidade preditiva. Embora eu já tenha dado algum spoiler durante esse vídeo, eu vou falar de uma maneira mais didática e vou te ensinar com muito mais clareza, para que você entenda de uma maneira mais fácil. Porque isso é algo fundamental para o sucesso da sua empresa. Por quê? Porque existe uma diferença enorme, um buraco enorme entre os dois tipos de contabilidade, que eu disse, que é a reativa e a preditiva. E essa diferença pode ser a linha que separa as empresas que crescem e as empresas que quebram. Você quer ser uma empresa que cresce ou você quer ser uma empresa que quebra? Aí, se você quer ser uma empresa que quebra, escolha a contabilidade preditiva. Se você quer ser uma empresa que quebra, escolha a contabilidade reativa. Por quê? A contabilidade reativa hoje é a mais usada entre os empresários no Brasil. E funciona assim. O mês terminou, o contador coleta os dados, lança no sistema, gera um relatório porcamente e envia para você que não sabe fazer leitura. E eu não estou fazendo crítica porque você não sabe. Não é o seu business. Você contrata um contador para que ele leia isso para você. Como o Igor acabou de falar aqui e testemunhar como a gente apresenta esses relatórios. Você recebe o relatório porcamente em mãos do que aconteceu. O que aconteceu, gente, é passado. No máximo ele a gente vai olhar ele para viabilizar o futuro, para enxergar o futuro, para prever o futuro. E não estou falando aqui que aqui ninguém é cartomante, tá? A gente trabalha com previsibilidade. Essa é a ideia. Imagine que relatório do passado é como você olhar no retrovisor do seu carro e ver o caminho que você já fez. Resolve alguma coisa? Não! O que resolve é você olhar para frente, ter os dados, o painel com velocidade, né? Hoje tem lá o Waze, o Google se mede velocidade, que mede o tempo médio que você vai demorar para você chegar, mostra quantos km falta. É isso, pessoal, que vocês precisam entender. Isso é contabilidade preditiva, é olhar para frente, funciona de forma completamente diferente daquilo que você está acostumado. Como eu disse, ela pega os históricos da sua empresa, faturamento, custos, sazonalidade, ciclos, enfim, e projeta cenários futuros, olhando para frente, sempre. E ela não diz apenas o que aconteceu, que, como eu disse, não tem muito valor. Ela vai olhar o que vai acontecer. Essa é a verdade. E ela olhando o que vai acontecer nos próximos 30, 60, 90 dias, 6 meses, 1 ano, você trabalha de forma calma, com previsibilidade, com os pés no chão e sinceridade. Eu vou falar uma coisa aqui, você vai voltar a dormir aquele sono merecedor. Porque quando você não sabe para onde está indo, você não dorme, qualquer lugar serve. E aí você não dorme, não sabe aonde vai parar. Pessoal, você
empresário tem uma escolha. E a vida são feitas de escolhas. É a gente que escolhe, não adianta reclamar. O que você passa hoje foi aquilo que você escolheu ontem. Né? Você vai mudar a sua forma de fazer gestão ou vai esperar o problema chegar? Essa é uma pergunta que a gente faz para vocês. A contabilidade preditiva é o que as grandes empresas usam para tomar decisões. Mas Fabrício, eu sou uma empresa pequena. Dane-se se a sua empresa é pequena. Ela vive de dinheiro e vive de gestão. E você vai continuar olhando para trás? Vai continuar com essa crença porque a minha empresa pequena não cabe isso? Para! Porque eu tenho certeza que mesmo sendo pequena, falta dinheiro. Essa é a melhor forma de você atuar dentro da sua empresa daqui para frente. Não esqueçam, a reforma tributária vai cobrar essa conta de vocês. Ou vocês enxergam a gestão, ou vocês vão ficar no meio do caminho. Existem 3 relatórios que você precisa ler sobre gestão, sobre os seus números. Vou te ensinar algo bem prático agora. Tá? Esses 3 relatórios que toda empresa deveria ter, de micro, pequena empresa, empresa média, de grande porte ou gigante porte, chame vocês como queiram, precisa acompanhar todos os meses. Entenderam o que eu estou falando? Não precisa ter um software extremamente sofisticado, não precisa ter um controller financeiro, não precisa de MBA, precisa apenas de disciplina e saber para onde está olhando. O relatório número 1, DRE, novamente eu vou falar da DRE, que é a abreviação de demonstração de resultado. Esse você já conhece do episódio anterior, como eu já falei. Ele te mostra se a sua empresa está tendo lucro ou prejuízo no período. Mas atenção! Atenção! Lucro no DRE não significa dinheiro no caixa. Isso é um erro clássico que destrói empresas. Ah, tem dinheiro lá? Tem caixa, vamos gastar. Não, não é. Relatório de número 2 que você precisa ter. O seu fluxo de caixa. Ele é muito, muito importante, o seu fluxo de caixa. Você, Igor, que cuida só apenas da sua pessoa física, você não tem o seu fluxinho de caixa lá das suas contas a pagar durante o mês? Tem que saber, né? O que entra, o que sai, senão eu me perco inteiro. Tá vendo? E ele é um colaborador aqui. Ele tem uma gestão como se fosse de uma empresa pequena. Aliás, a gestão cabe a qualquer pessoa. Tá? Como disse, voltando aqui, né? O fluxo de caixa ele é o mais importante no seu dia a dia. Ele mostra, como o Igor disse, o que entrou, ele mostra quanto saiu, o quanto você tem disponível agora. Você entende que parece até conta de padeiro? É uma coisa tão simples. E na versão preditiva, esse fluxo de caixa projetado, ele mostra quanto vai entrar, quanto vai sair e quanto você vai ter disponível aí nos próximos 30, 60, 90 dias. Olha que legal. O fluxo de caixa projetado, o fluxo de caixa preditivo. Esse relatório sozinho, por si só, já resolve a maioria das crises que temos de capital de giro. Relatório número 3 que não pode faltar, o balanço patrimonial da sua empresa. Esse é o retrato da saúde da sua empresa. Mostra tudo que a sua empresa tem de ativo, tudo que a sua empresa deve, os passivos. A diferença entre os dois é o patrimônio líquido, é o valor real da sua empresa. Entende o que é um balanço patrimonial? Ou eu vou ter que desenhar aqui? Se vocês estão com dúvida, pode fazer a pergunta aí no comentário que eu respondo para você sem problema nenhum. 3 relatórios lidos todos os meses com atenção, com perguntas. Não para guardar na gaveta, simplesmente para tomar decisões. Lembra que eu falei aqui, quando você não toma decisão, também é uma decisão. Mas você vai quebrar. Essa é a verdade. Vou te dar aqui um exemplo prático e concreto de como funciona a contabilidade preditiva. Imagina que a sua empresa tem um histórico de queda de faturamento em julho.
e agosto. Os meses de férias, né, que é natural que a população, a família está focada em férias, em descanso. A contabilidade reativa vai te mostrar isso em setembro, depois que passou o BO, quando os números fecham. Aí você entra no desespero, falta dinheiro, aquele estresse, surto, atrasa fornecedor, atrasa funcionários, atrasa empréstimos que você contraiu do banco e pior, toma crédito caro para pagar isso. E passa os meses seguintes pagando juros que comem a sua margem. A contabilidade preditiva te mostra esse risco em abril. Olha, reativa, você vai enxergar em setembro aquilo que aconteceu em julho e agosto. A preditiva te mostra em abril aquilo que acontecerá em julho e agosto. Você tem 3 meses para se preparar. Negocia prazo com o fornecedor antes de precisar. Antecipa recebíveis a custo menor. Cria uma reserva de capital de giro. Ou lança uma ação comercial. Pense em alguma coisa aí no marketing para compensar essa queda sazonal. Aí entra a estratégia, né, que você tem para que dentro desse período sazonal, quedas de vendas, você traga outro produto que seja útil nessa época para você compensar essa queda de faturamento. Pensem, o mesmo problema, dois desfechos completamente diferentes. A única diferença foi quando você enxergou o problema antes de acontecer. Isso é o que a contabilidade preditiva faz. Ela te dá tempo. E no mundo dos negócios, o tempo é o recurso mais valioso que existe. Para ir encerrando esse sensacional episódio, eu vou citar mais um estudo da McKinsey Global Instituto. Mostrou que as empresas que tomam decisões baseadas em dados têm 23 vezes mais chance de conquistar novos clientes e 19 vezes mais chance de ser lucrativas do que empresas que decidem no achismo. Ele disse feeling, aqui ele foi gentil, né? Para mim é achismo mesmo. 23 vezes mais chances. 23 chances. Então, pessoal, não é sorte, não é talento. É informação usada no momento certo. E Peter Drucker, outra frase sensacional dele, que eu já citei aqui até no primeiro episódio e vou continuar citando, porque ele é bom demais e completou esse raciocínio. A verdade é essa. Anotem aí. A tomada de decisão é apenas o começo das coisas. Quando alguém toma uma decisão, está mergulhando em uma correnteza que levará para longe de suas intenções. E por isso que tem poucas decisões são tomadas com base em fatos. A verdade é essa, pessoal. Essa, nua e crua. Para encerrar esse vídeo sensacional, então aqui eu quero que você faça ainda essa semana. Ligar para seu contador, não para perguntar quanto imposto vai pagar, para pedir 3 coisas: a DRE dos últimos 6 meses, o fluxo de caixa dos próximos 90 dias e uma reunião que pode ser de 30 minutos para ele explicar o que esses números estão dizendo. Entendeu a lição de casa de hoje? Se o seu contador não conseguir te entregar essas 3 coisas, talvez seja a hora de uma conversa mais séria sobre o que você precisa e as suas necessidades da contabilidade da sua empresa. Porque contabilidade, pessoal, está longe de ser obrigação fiscal. Contabilidade é inteligência de negócio. A empresa que não usa inteligência para crescer, usa sorte para sobreviver. Oh, essa frase é show, hein? Você pode pegar e colocar lá no meu feed lá do jogo da gestão. Gostei muito. No próximo episódio, já estou dando um spoiler, eu vou falar sobre reforma tributária, o assunto do momento, o estresse do momento ou o surto do momento. Você que escolhe que caminho você vai tomar, porque esse episódio vai incomodar muita gente, não só você empresário, como os contadores também que estão achando que vai ser tudo como era antes. Mas posso te garantir que vai libertar quem estiver pronto para ouvir a verdade. Antes de terminar esse vídeo, vou pedir novamente para você curtir, comentar
e compartilhar com seu amigo empresário que está naquela dúvida, que está brincando de CNPJ e é um CLT disfarçado. Que Deus abençoe vocês poderosamente, com muita paz e prosperidade. Até mais!